Você já imaginou o maior time do seu continente ficar 38 anos sem ganhar o principal torneio continental do seu continente, é claro? Pois é, isso aconteceu e a gente não precisa ir muito longe, porque aconteceu com o Flamengo, um dos maiores times, né? A gente tem que concordar, sendo clubista ou não clubista, né? O Flamengo é um dos maiores times que a gente tem aqui no Brasil e eles ficaram 38 anos sem ganhar a Libertadores. Que pena! Mas calma, que a história hoje é feliz aqui no nosso canal, tá? Porque hoje a gente vai lembrar de um dos maiores títulos da história do Flamengo, que é justamente a Libertadores de 2019. Era Mister, né? Era Mister, mas ainda não era Mister, essa primeira parte que a gente vai falar hoje. Porque essa primeira parte do título foi a Era Abelão, a era que precedeu todos esses títulos aí, né? Tanto que dizem que quem montou esse time foi o Abelão. Será que... polêmica! O sorteio dos grupos dessa edição foi feito no dia 18 de dezembro de 2018, lá no Paraguai. E o Flamengo acabou sendo cabeça de chave do grupo D, juntamente com o Peñarol do Uruguai, com o LDU do Quito e o San José da Bolívia. Logo na estreia, o Flamengo já foi para altitude, ele foi enfrentar o atual campeão boliviano, o San José. E sim, é esse mesmo San José que teve aquele incidente do rojão que acabou matando aí um dos torcedores. E o Abel montou seu esquema no 4-2-3-1. Então o goleiro era o Diego Alves, né? Um goleiro recém-chegado no Flamengo. Na zaga tinha Rodrigo Caio e Léo Duarte. Nas laterais ele decidiu colocar uma dupla um pouco mais experiente, como o Pará e o René. René, o amado da torcida do Inter. Nosso amado, porque nós somos gremistas, nós amamos o René. Nativa de... Olha o gol contra do René! E junto nesse sistema defensivo ele colocou o William Arão e o Cuéllar. E no ataque ele escalou 4 figuras carimbadas no Flamengo que hoje são ídolos, né? Todo mundo conhece, que era o Arrascaeta pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, o Diego armando as jogadas e no ataque não podia ser outra pessoa, o Gabigol recém-chegado para esse esquema com muita vontade de fazer gol, né? Tipo assim, já estava iniciando a sua carreira de ser odiado por todas as outras torcidas a não ser o Flamengo. Detesto você. Já o San José veio com uma escalação 4-4-2, mas não se engane, né? Pode parecer meio retranqueiro, mas eles foram pra cima porque eles queriam aproveitar a altitude para pressionar o time do Flamengo. Como o Nicolas falou, o San José começou pressionando, mas eles não contavam com um goleiro em ascensão ali, um novo ídolo do gol do Flamengo, que era o Diego Alves. Ele defendeu demais nesse jogo, ele salvou a vida do Flamengo, tanto que aos 38 minutos ele tipo assim, ó, fez uma defesaça para salvar o Mengão de tomar o primeiro gol. Junto com o Diego Alves, quem se destacou também foi o Rodrigo Caio, tá? Porque aos 7 minutos do segundo tempo, ele salvou uma bola que ia ser assim, ó, ia ser gol. Ele travou um chute que ia ser gol, ele salvou o Flamengo, e aí tava mais um ídolo aí começando a surgir no Flamengo. Mas mesmo com a pressão do São José... Não. San José. Não São José. Aham, Cláudia, senta lá. Tá, então mesmo com a pressão do San José, né, o Flamengo não tomou conhecimento e nessa hora estava nascendo um ídolo da torcida flamenguista. Oh, cara, de novo! Porque foi nessa hora que o Gabigol fez o seu primeiro gol em Libertadores pelo Flamengo, com um passe do Bruno Henrique, e esse gol já mostrou várias características que seriam muito marcantes nesse atacante durante sua passagem pelo Flamengo, que era oportunismo e bom posicionamento. Então ele estava sempre no lugar certo, na hora certa, e ele não perdia a oportunidade de fazer o gol. Que piada boa! E o Gabigol ainda teve outra oportunidade aos 36 do segundo tempo, mas a gente já viu outra característica dele, que ele não era tão oportunista assim. Que piada boa! Ele tem um bom posicionamento, mas o oportunismo aí, às vezes, né, dá uma falhada, né? Mas a liderança que eles conseguiram nessa partida não demorou muito para eles perderem, porque a LDU ganhou de 2-0 do Peñarol e conseguiu assumir a liderança. E era justamente contra a LDU, o líder do grupo, outro time que tinha ganhado no grupo D, que era o próximo confronto do Flamengo. Porém, dessa vez, meu amigo, é no Brasil, diz Brasil, era no Maraca, meu amigo. A nação flamenguista encontrou novamente a Libertadores com o seu timão.
9h30, horário de Brasília. Autoriza Germán Delfino. E o Flamengo do Abel foi com a mesma formação, só que dessa vez ele trocou o Arrascaeta pelo Everton Ribeiro, porque ele estava um pouco cansado lá do Carioca. E foi o Everton Ribeiro mesmo que entrou na vaga do Arrascaeta, que fez o primeiro gol da partida aos 9 minutos, bem no início, com um passe do Diego Ribas. E esse início frenético de jogo com um gol no início já mostra o passeio que vai ser esse jogo. E o segundo gol veio no segundo tempo aos 23 minutos com o lançamento do Everton Ribeiro pro Bruno Henrique, que só escorou pro Gabigol botar pra dentro do gol. Que dominou, arrumou para Gabriel. Tome. Já o terceiro gol ele veio do banco de reservas, porque foi feito pelo Uribe, que tinha entrado, e ele fez o gol aos 35 do segundo tempo. E o time da LDU conseguiu um gol de honra nos acréscimos, um golzinho de pênalti, que foi convertido pelo Christian Borja. E como o Nicolas falou, foi realmente um passeio. Foram 14 chutes do Flamengo para 5 da LDU, e a posse de bola ficou 70% para o Flamengo e 30% para a LDU. Então foi assim, ó, dominação total. Com essa vitória, o Flamengo ficou na liderança do grupo D, e em segundo lugar ficou o Peñarol, que ganhou de 2-0 da San José. Eu falei, eu não ia esquecer, tá? Eu não ia esquecer. Você é mentiroso, rapaz. Com essa vitória, o Flamengo ficou na liderança do grupo D, e o Peñarol veio em segundo depois de uma vitória maiúscula, 4-0 em cima do San José. San José! Você entendeu, velho? E 21 dias depois, então, o Flamengo voltava ao Maracanã e dessa vez para enfrentar o Peñarol, dia 3 de abril. E nesse confronto contra o Peñarol, a torcida do Flamengo compareceu em peso no Maracanã mais uma vez. Do Maracanã lotado para Flamengo e Peñarol. E assim, a torcida fez isso porque ela queria o título, né? 38 anos sem ganhar, cara. O flamenguista tava assim, ó, louco pra Libertadores. Eu não nasci pra isso! E sem falar que eles tinham montado um projeto muito bom. O time era muito bem montado. Tinha Arrascaeta, tinha Everton Ribeiro, tinha Gabigol, tinha Bruno Henrique. Todos vieram naquele ano pra montar esse time vencedor. É só tu ver que tinha que escolher Everton Ribeiro e Arrascaeta. E com essa pressão toda no início do jogo, o Gabigol quase marcou um gol, mas ele acabou tirando muito do goleiro e a bola foi pra fora. Já mostrando de novo aquela parada, né? Ele se posiciona bem, mas na hora do oportunismo ele Falha um pouco, né? E o Peñarol, ele já veio com a cartilha debaixo do braço, porque eles estavam lá só para defender e ir no contra-ataque. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Gabigol marca o primeiro gol do Flamengo, mas estava impedido, claramente impedido. E esse excesso de vontade do Gabigol em querer fazer gol, em querer participar daquela partida com aquela torcida toda, né, apoiando ele, acabou dando merda, porque ele acabou sendo expulso aos 29 minutos do segundo tempo, depois de uma entrada no Rodrigo Rocha. E não foi uma entradinha não, tá? Ele tentou argumentar, mas não tinha. É que, na real, o Gabigol, qualquer falta que ele faz, ele vai reclamar. Pode apostar que vai. Mas o pior ainda estava por vir, né? Porque o Peñarol fez mais um gol no Flamengo aos 42 do segundo tempo. E o gol foi feito pelo Lucas Viatri, que ele entrou no segundo tempo, entrou na área justamente para fazer isso, para cabecear, e fez uma cabeçada assim, ó, perfeita. Porque foi aquela aqui, ó, para baixo, a bola picou e entrou na gaveta. Tipo assim, o Diego Alves não tinha que fazer. Com essa derrota, o Flamengo acabou empatando com o Peñarol em saldo de gols e em pontos. E no outro jogo, a LDU e o San José empataram por 3-3. No dia 11 de março, o Flamengo se reencontrou com a Libertadores no segundo turno das classificatórias contra o San José em casa, com a torcida lotando o estádio novamente. Só que nesse jogo o Abel Braga não podia contar com o Gabigol, porque ele tinha sido expulso no último jogo. E aí com isso ele colocou o Bruno Henrique improvisado no ataque e o Everton Ribeiro e a Arrascaeta nas pontas. E logo aos 2 minutos do primeiro tempo a gente viu que esse improviso foi rápido demais. Manda pra área, de cabeça aqui. Tome. É gol do Mengão. E ainda por cima, logo depois, aos 3 minutos, o zagueiro da LDU, o Jorge Tocco, ele fez uma falta em cima do Bruno Henrique e foi expulso. Voando pra cima. Tchau, tchau. Opa, e tem expulsão, hein? Tudo parecia maravilhoso, mas o Salcedo da LDU Quis fazer um Salcedo ali no meio do jogo. e fez um gol depois de uma defesaça do Diego Alves, para alegria dos 2 torcedores da LDU que estavam lá no Maracanã.
Salcedo, homem gol. Claramente são atores. Mas essa alegria durou pouco tempo, porque aos 30 minutos do primeiro tempo, o Everton Ribeiro marcou o segundo gol do Flamengo depois de um contra-ataque após um escanteio ali do San José. E no segundo tempo a festa continuou, porque o Arrascaeta fez um golaço, dominando de peito e batendo de voleio. No fundo, cruzou, mandou na boca do gol. Arrascaeta bateu golaço! Que pintura desse homem. E o quarto gol veio aos 34 do segundo tempo, com uma jogada trabalhada do Flamengo. O Pará tabelou com o Arão e deu um passe pro Everton Ribeiro, que só empurrou pro gol. Pará, Arão, Pará, que bola do Arão, Pará pra trás, do Ribeiro. E um detalhe é que o Pará e o Arão, eles eram um dos jogadores mais contestados desse elenco e foi meio que uma redenção que eles tiveram nesse lance. Claro que já tava 3-1, então. Não valeu nada. E o quinto gol veio com o Vitinho, que foi cobrar um pênalti e colocou no canto do goleiro. O goleiro acertou o canto, mas foi tão perfeita a batida que o goleiro nem chegou a encostar. E do mundo, bateu forte, bateu firme. E para finalizar a conta, eles fizeram mais um gol com o Pará, mas dessa vez o Pará ele fez a jogada e foi um gol contra do zagueiro da LDU. Olha aí, apareceu, chegou, cruzou, teve desvio, gol! E a outra goleada também foi feita pelo Flamengo, a gente vai falar no... Não quero lembrar disso. Próximo vídeo. É só do próximo vídeo. Não. A gente tem que lembrar, cara. Tem que... É sofrido, mas a gente tem que fazer. É nosso trabalho. Pô, pelo menos deixem um like pra motivar a gente a fazer as outras partes, porque vai ser difícil as outras partes pra gente. Então pelo menos deixa o like, se inscreve aqui no canal que está começando, se você quer ver mais sagas aqui de títulos e se você quer nos ajudar a criar essas sagas, deixa o like, deixa o seu comentário aqui, que vai ajudar também a gente, pelo menos, a ser um alívio para esse momento difícil que vai ser o próximo vídeo. No outro jogo o Peñarol ganhou, mas o Flamengo foi para a liderança mesmo assim, manteve a liderança por causa do saldo de gols. Viu? Pará e Arão fizeram a diferença! Não valeu nada. O próximo confronto foi lá no Equador contra a LDU, mas o time do Flamengo foi sem o Abel comandando o time. Por quê? Porque ele tinha sido suspenso no jogo contra o Peñarol e ele estava cumprindo essa suspensão. E essa suspensão ela não foi por cartão ou nada assim, foi por um atraso na volta de campo contra o Peñarol e isso acarretou nessa puniçãozinha aí desse jogo. E para esse jogo teve duas mudanças na escalação, que foi a volta do Gabigol e o Arrascaeta de titular na vaga do Diego Ribas ali armando as jogadas, porque o Diego Ribas estava cansado das finais ali do Carioca. E é importante frisar que uma vitória contra a LDU já classificaria o Flamengo antecipadamente. E o começo do jogo foi muito promissor, porque logo aos 18 minutos o Bruno Henrique fez um gol de cabeça e fora de casa, tipo, pô, é classificatório, né? Vamos classificar, Mas a LDU não tinha nada a ver com esse entusiasmo do Flamengo e aos 22 minutos quase marcou um gol. E assim, ó, foi por muito pouquinho, tá? Na ponta esquerda pro Cruz. Cruz penetrou. Errou! O Diego Alves teve que trabalhar muito, como por exemplo também, aos 31 minutos do primeiro tempo, ele teve que fazer uma defesaça de um chutaço de fora da área, feito pelo lateral direito Quinteiro. Mas mesmo com essas tentativas da LDU, o Flamengo não se acovardou e foi pro ataque, tanto que teve duas chances muito perigosas, com o Bruno Henrique aos 36 e com o Everton Ribeiro aos 44, com uma bola que ele chutou na trave. Mas infelizmente, nos acréscimos do segundo tempo, o zagueiro Anagono... Azagonou? Eu acho que é isso aí. Anagonou mesmo. Esse cara fez um gol nos acréscimos de cabeça com um lançamento impressionante do zagueiro Rodrigues. No segundo tempo, a LDU foi pra cima, querendo a vitória, e numa bola que sobrou do cruzamento pro camisa 10, Andrés Ticaica, Certinho. Muito bom, hein? ele simplesmente fez uma jogada maravilhosa e chutou a bola no ângulo do Diego Alves sem nenhuma chance para ele. E esse jogador, o Ticaica, ele foi o jogador mais caro da história da LDU e foi ele que deixou a LDU viva na Libertadores com esse gol. Isso porque o San José acabou ganhando de 3-1 do Peñarol e mantendo viva aí o sonho da Libertadores da LDU. E deixando tudo emboladaço nesse grupo para a última rodada. Mas o Flamengo, ele estava numa situação privilegiada nesse grupo D, porque mesmo perdendo,
ele poderia sim se classificar, porque ele tinha um saldo de gols 6 gols à frente. Então, tipo, mesmo se ele perdesse, Arão, responsáveis por isso. Não valeu nada. Mas o Peñarol, ele precisava ganhar, porque dependendo do resultado do outro jogo, né, a LDU podia sim alcançar eles no saldo de gols. Então o Flamengo foi até o estádio Campeão do Destino no dia 8 de junho para disputar essa partida e eles estavam mordidos, porque eles já tinham tido uma derrota em casa, né, contra o Peñarol. O Flamengo acabou criando muitas chances de gol nesse jogo, mas não aproveitou nenhuma delas. Devolução pro Everton, cruzamento pro Henry. E como a gente sabe, o futebol acaba punindo esse tipo de atitude aí, esse tipo de negligência na hora de não fazer gol. Porque o Pará acabou sendo expulso depois de tomar o segundo amarelo. Pará eram responsáveis por isso. E isso fez com que o Peñarol fosse com tudo pra cima do Flamengo. Atacante. Aí o levantamento, Viatri vai subindo, toca de cabeça, passou na direita, um chute! Mas o Flamengo conseguiu retrancar, conseguiu fechar a casinha e ainda assim conseguiu uma chance muito perigosa com o Vitinho, mas ele acabou tomando a decisão errada e não conseguiu fazer o gol. Pipocou. Linda bola pro Vitinho, condição é legal! O problema é esse. O goleiro saiu, o Vitinho bateu, defende! Eu não estou suportando mais. Vitinho pipoqueiro. Com esse empate, o Flamengo, o Mengão, conseguiu a sua classificação. Mas o Peñarol... O Peñarol, meu amigo, é como a gente cantou antes, né? O futebol, ele pune de uma certa forma, tá? E a LDU conseguiu fazer 4-0 em cima do San José. E aí, o saldo de gols definiu toda essa parada, porque o Flamengo, o Peñarol e a LDU ficaram empatados em pontos. Mas a Peñarol ficou pra baixo porque... Quem? Aceita que dói menos. Parou e parar! Não valeu nada. E assim, com esse término da fase classificatória desse ano da Libertadores, o Flamengo mostrou que tinha assim um elenco poderosíssimo, um elenco de qualidade para chegar nas cabeças da Libertadores. E mesmo com esse elenco, que era maravilhoso, né? Já tinha montado um grupo muito bom, o Flamengo penou um pouco, né, para conseguir a classificação. Não foi antecipado como todo mundo esperava, e a gente vai ver que precisavam fazer uma mudança, e essa mudança vai vir na próxima parte do vídeo. Então, se você quer ver a segunda parte dessa saga, cola com a gente aqui, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, comenta eu quero, tá? Porque a gente vai fazer a segunda parte se você comentar e se você deixar o like aqui nesse vídeo. E nessa segunda parte a gente vai falar da parte mata-mata, tá? A gente quer falar da parte mata-mata e afinal vai ser um vídeo exclusivo, especial para contar como é que foi essa final tão lembrada, tão memorável. E assim, né, como a gente já falou, vai ser dolorido pra gente, tá? A gente é gremista, a gente passou por um momento difícil nessa Libertadores. Contra esse time maravilhoso que é o Flamengo, né? Você é mentiroso, rapaz. Então, se você quer nos ajudar a fazer esse vídeo, deixa o like, por favor. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima etapa desse título maravilhoso do Flamengo. Valeu.